Olá, pessoal! Boas-vindas a mais uma análise aprofundada, trazida até nós pela Ford College. Fica aqui já o convite para acessar a Ford College e explorar muito mais sobre esse nosso universo de Web3. Bom, na nossa última sessão, nós cobrimos os conceitos fundamentais de implantação e seus componentes-chave. Hoje, o nosso objetivo é pegar toda aquela base teórica e desenhar um mapa tático de verdade. Vamos estruturar fluxos de implantação bem comuns e esboçar uma lista de verificação super prática, totalmente adaptada para a rede Solana. O motivo? Evitar aquele verdadeiro pesadelo na vida de quem desenvolve, que é o temido deploy caótico. E para organizar as nossas ideias, o roteiro de hoje é bem direto. 1. O caos sem plano. 2. Válvulas de segurança. 3. O caminho da produção. 4. Automatizando a verificação. E por fim, 5. O nosso passaporte para o sucesso. Vamos nessa! Começando pela primeira parte, o caos sem plano. Afinal de contas, por que a gente precisa tanto de processos rigorosos? Imaginem só aquela lendária implantação de sexta-feira à tarde. É um clássico, né? O relógio bate 5 da tarde, roda um script na pressa, o sistema cai e o pânico toma conta com aquela pergunta ecoando pela sala. Quem apertou o botão de deploy? De um lado, a gente tem esse cenário caótico, movido a café, suposições e muito suor frio. Do outro lado, a realidade de um lançamento guiado por listas de verificação. É uma execução calma, metódica, sem surpresas, baseada em passos claros que reduzem drasticamente a chance daquele erro humano fatal. É exatamente aí que entra a nossa segunda parte, as válvulas de segurança. Aqui, nós começamos a definir os estágios e os papéis de quem faz o quê. Pensem nas etapas de implantação literalmente como válvulas de segurança num projeto de engenharia. Elas servem para particionar o risco e barrar as falhas. Nós temos 5 passos universais aqui: build, teste de integração, homologação, implantação e, por último, verificar e monitorar. Cada um atua como um filtro implacável. O build, por exemplo, já barra executáveis incompatíveis logo de cara. Já a homologação garante que tudo funcione num ambiente seguro antes de bater na rede principal. É um verdadeiro paredão de proteção. E mapear com exatidão quem cuida de qual válvula é absolutamente crucial. Essa tabela ilustra bem isso. Os sistemas de integração contínua, o famoso CI, cuidam do build. A equipe de garantia de qualidade, o QA, domina a homologação. E a implantação mesmo fica sob o controle rigoroso da engenharia de liberação ou do time de SRE. Definir esses papéis destrói por completo aquela confusão de quem apertou o botão. É uma passagem de bastão super explícita. Mas o grande segredo para cada um desses estágios funcionar é o guardião deles, o critério de seguir ou parar, também conhecido como go, no go. Para a válvula se abrir e o fluxo avançar, precisa existir uma regra inquestionável e puramente binária. Teve 0 falhas nos testes? Beleza, segue em frente. A latência subiu acima do limite aceitável? Para tudo agora. A regra precisa ser estrita e sempre mensurável. Entrando na nossa terceira parte, o caminho da produção. Como a gente transforma essa teoria num fluxo real na rede Solana? Imagina uma atualização de programa lidando com estado on-chain. Tudo começa no estágio 1, o build. O que a gente precisa gerar aqui? Um executável determinístico, o arquivo.sol e o checksum SA256 dele. Esse checksum é basicamente uma impressão digital criptográfica para provar que o arquivo não foi alterado. O critério para seguir é simples e direto. A impressão digital está lá e tivemos 0 avisos de compilação. Essa é a fundação de rocha do nosso projeto. Logo em seguida, unindo teste e homologação, a gente roda validações pesadas no emulador local. Provamos que a lógica funciona sem jamais arriscar a mainnet. A gente gera relatórios e analisa diferenças de snapshot, que é basicamente comparar uma foto do antes e depois do sistema. O critério de aprovação? Todos os testes finalizando com código de saída 0 e as variações de snapshot firmemente dentro da tolerância permitida. Aí chegamos no estágio 4, a implantação, o momento de prender a respiração. A engenharia de liberação faz o uso coordenado de chaves de assinatura e planeja contas canário, que são aquelas pequenas contas que servem de cobaia para sentir o impacto da mudança antes de liberar para todo mundo. O resultado disso tudo é a geração de um manifesto de implantação perfeitamente documentado. O quinto estágio foca na observação, verificar e monitorar. Aqui, o ponto crítico é ter um plano de reversão totalmente ensaiado e pronto na agulha. Se der ruim, a gente volta atrás. O critério de sucesso é tenso, mas vital. Manter 0 erros críticos durante uma janela de 30 minutos de observação intensa nas transações e na telemetria. Passou de meia hora sem nenhum incêndio? Aí sim, a gente pode comemorar. Parte 4. Automatizando a verificação.
Como as equipes tiram tudo isso do papel sem depender daquele trabalho manual suscetível a erros? Olha só esse pequeno trecho de código em Python do nosso gerador de checklists. Ele é a elegância da simplicidade. Ele pega os dados do que precisa ser validado e de quem é o responsável e gera um ticket de liberação estruturado que dá até para imprimir. É a automação acabando com o caos e criando ordem. A mágica por trás disso acontece através dessa estrutura JSON super simples. O estágio, o teste exato e o responsável ficam guardados como dados puros. E o grande pulo do gato de separar esses dados do código da aplicação é que fica absurdamente fácil atualizar as regras. Precisa ajustar uma taxa de erro aceitável para menos de 0,5%? É só mudar uma linha nesse arquivo de texto. Simples assim, sem precisar reescrever nada complexo. E com isso chegamos à seção 5, o passaporte para o sucesso. O resumo da nossa regra de ouro de hoje é: cada estágio precisa de um artefato validado e um critério de aprovação claríssimo. Sem isso, não tem velocidade que compense o risco. E aí fica o desafio amigável para vocês. O pipeline da sua equipe sobreviveria a uma grande falha de implantação hoje? Usem essa reflexão para blindar os processos de vocês. Lembrando que esta exploração faz parte da trilha Solana Deployment Fundamentals, dentro do curso Introduction to Solana Deployment, e, claro, do panorama mais amplo de Deploying on Solana. Na nossa próxima análise, vamos usar essas listas recém-criadas para destrinchar o gerenciamento de recursos dessas implantações. E não se esqueçam, esta jornada incrível foi trazida até nós pela Forge College. Acessem forte.college para dominar não só a Solana, mas todo o ecossistema da Web3. Um excelente trabalho mapeando fluxos e até a próxima.